Boa tarde, professor. Eu e meu grupo, formado por João Marco, João Vinícius e Júlio Bebiano, escolhemos falar sobre a série Bridgerton. Por que nós escolhemos falar sobre essa série? Porque é uma série americana, e tanto o livro quanto a série é inspirada na era regencial que aconteceu na Inglaterra. Bom, como eu falei, ela é uma série de televisão americana de época e ela foi criada por Chris Van Dusen e produzida por Sonda Rhimes. Essa série ela saiu na Netflix no dia 25 de dezembro e desde então ela tem feito bastante sucesso. Essa série é baseada na série de livros Os Bridgertons, de Julia Quinn. Bom, quem era Julia? Julia ficou conhecida por ser uma autora estadunidense que escreve romances de época. Ela ficou mais famosa, recentemente, depois que ela estreou a série Bridgerton, que foi inspirada em uma das suas sagas mais famosas e queridas. Essa série passa em Londres de 1813, que foi a época que ficou conhecida como o período regencial, e fala sobre a vida da corte britânica, em especial das famílias Bridgerton e da família Featherigton. É importante citar que a história ela não se trata de uma história real, e sim, na realidade, ela é baseada na série de livros, como eu citei, os livros dos Os Bridgertons, que foi escrito pela autora Julia Quinn. Também é importante citar que a série é protagonizada por Phoebe Dynevor e Regis Jean Page. Em uma de suas entrevistas, Julia Quinn, a autora, que ficou conhecida por ser uma autora estadunidense, cita que não adianta os homens serem sexy se eles não sabem respeitar uma mulher. Os homens, a princípio, fazem parte da história de Bridgerton, mas a história é focada principalmente em personagens femininas. Personagens que são diferentes entre si e trazem olhares diversos sobre o que é ser uma mulher em uma sociedade extremamente patriarcal. Uma sociedade patriarcal é aquela na qual o homem está sempre sobre tudo. Já as mulheres elas ficam sempre em segundo plano, enquanto os homens tomam cargos políticos, econômicos e até mesmo ocupam espaço religioso em sua maioria. A opção da mulher está somente em obedecer à autoridade social, que neste caso seria o homem. Dentro desse contexto, podemos citar que há duas personagens que merecem um destaque especial. A primeira delas é Marina Thompson, que é interpretada por Ruby Barker. Ela é trazida para a série em um contexto diferente dos livros. Marina é uma mulher negra, que sofre durante quase toda a temporada, e funciona como um contraponto interessante para Daphne. Enquanto a protagonista tem os privilégios de sua família, Marina se sente cada vez mais sozinha, triste e culpada. Nos episódios finais da temporada, aliás, a jovem passa por aprovações além do normal. Em um vai e vem de notícias ruins que são de partir o coração. Marina é forte e mostra como é capaz de fazer o que for necessário por sua família, mas sempre deixando claro como sua luta será sempre maior do que o de outras mulheres. Dessa maneira, nós também podemos observar o quanto a mulher negra sofria. Não só a mulher, como os homens negros, por conta da cor de pele. Os negros sempre eram vistos como seres inferiores e eram submetidos a todo tipo de atrocidade. Atrocidade seria um ato desumano, cruel e bárbaro. O segundo nome foi daquela que causou burburinho na internet, chamada Lady Estreidon, com a voz original de Julie Andrés. A personagem foi comparada a Grosse Pigil da série adolescente, por ser a responsável por um jornal que circula entre a alta sociedade e comenta os momentos bons e ruins dos personagens. Curiosamente, no entanto, o papel de Lady Estreidon é bem menor do que o esperado. Ainda que seu jornal movimente a trama algumas vezes durante a temporada, a maior parte dos acontecimentos importantes de Bridgerton acontecem sem sua intervenção, apenas com o comentário espirituoso como complemento. Lade não poderia ser mais diferente de Grosse Pigil, e isso é positivo. Nada que soou como uma cópia, mas como de fato uma criação inédita e condizente com a época. Além de tudo isso, também pode-se citar que a série trata-se sobre a história de uma família de aristocratas londrinos que era composta por 8 filhos. Todos esses filhos eram nomeados em ordem alfabética. Cada livro acompanha um dos 8 irmãos Bridgertons na descoberta de seu grande amor. Bom, os 9 livros que compõem séries dos Os Bridgertons são O Duque e Eu, que foi em 2000, O Visconde que Me Amava, que também foi publicado em 2000, Um Perfeito Cavalheiro, que foi publicado em 2001, Os Segredos de Colin Bridgerton, que foi publicado em 2002, Para Si Felipe com Amor, em 2003, Conde Enfeitiçado, que foi publicado em 2004, Um Beijo Inesquecível, que foi publicado em 2005, A Caminho do Altar, em 2006, e Viveram Felizes para Sempre, que foi publicado em 2013. Professor, então é isso, vou finalizar minha apresentação por aqui. Eu e o meu grupo apresentou na aula da professora Juliana, porém eu decidi gravar esses áudios, esse podcast aqui sozinha. Eu gravei aqui rapidinho, por conta de que o senhor colocou um documento para anexar. E como eu faltei a aula, o que me passaram foi que era para a gente apresentar na aula, então eu não sabia que tinha que enviar o documento para o senhor. Então eu fiz aqui rapidinho para não prejudicar na minha nota.